Salve, nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, 2 gols de pênalti. Eu entendi que foram pênaltis bem marcados. O segundo eu ainda dei uma olhadinha a mais para entender se era isso mesmo. 2-1 para o Atlético Mineirozinho contra o Corinthians, que jogava fora de casa. Qual que é o teu balanço desse jogo, Tetra? Sim, o Corinthians, não sei se foi o presidente ou o Pascoal que falou, o torcedor tem que ficar preocupado. Quando o torcedor fala, não, tá jogando melhor, tá jogando bem, aí tem que se preocupar. Mas, assim, não achei um jogo ruim, né? Jogo muito disputado, equilibrado, a bola parada foi fundamental, né? No caso, para a equipe do Atlético Mineiro, né? Os 2 pênaltis, né? O pênalti do zagueiro achei bem claro, o outro aí a gente pode analisar, né? Mas, assim, o Corinthians teve chance, teve oportunidade também. O próprio Iroberto entra na cara do goleiro ali, né? O goleiro, pra mim, vai muito bem. Ele é muito criticado, o Iroberto, mas eu acho que o goleiro fechou, saiu bem, fechou o ângulo. Depois ele faz o gol de cabeça. Aí as escolhas do Ramon Dias, né, nas substituições, muita gente diz que ele foi conservador, podia usar um pouquinho mais, mas a verdade é que assim, não é fácil não, Atlético Mineiro fora de casa, Corinthians encarou, foi pro jogo, é ruim, perder nunca é bom, mas eu tô nessa dos torcedores que acham que tá jogando melhor e pode, com esse jogo, com essas apresentações, conseguir pontos suficientes para livrar ele da parte de baixo da tabela, que, primeiro, para mim, o objetivo do Corinthians é esse, no Campeonato Brasileiro. Não é brigar pelo G4, pela Libertadores. Pode ir lá na frente sonhar com isso. Acho difícil. Mas o mais importante é somar ponto e sair da parte da confusão. Eu havia dito... Pode falar, Pastor. Quanto aos pênaltis, eu não tenho nenhuma dúvida sobre os 2 pênaltis. O segundo eu fiquei... Esse segundo pênalti eu levei um pouquinho mais de tempo para entender, mas vi que o Fagner é muito estabanado. Eu vou falar uma palavra que o meu avô falava para mim. Você é muito estabanado. O Fagner foi estabanado. Para mim, o pênalti é do Fagner, né? Que empurra e dá um toque embaixo no pé do Paulinho e comete o pênalti. No primeiro momento eu fiquei procurando o pênalti do André Ramalho. Eu falei, mas ele não encosta. Não. O pênalti é do Fagner. E o Bruno Ardeu que apitou o jogo, não é? Se não me falha a memória, estava bem perto do lance. Aliás, nos 2 pênaltis, ele estava muito bem colocado. E outra foi mão do Garro, né? O outro não dá para discutir. O Garro levanta a mão acima da cabeça. Foi, o Bruno Ardeu de Araújo, próprio. Eu acho o Bruno Ardeu bom árbitro. Os 2 no campo, né, Pascoal? Não esperou VAR. Não esperou ninguém. Ele mesmo deu. Aí deu a expulsão do Lianco. A entrada do Lianco, ela é grosseira. Sim. Né? Essa tarde ajuda muito a gente ver, inclusive. Bastante. Na hora do pênalti. Tá ajudando pra caramba. Agora. Pega essa canelada aí. Segura aí, vê se dá. Mas é o seguinte. Caneleira tem que vir até o joelho, não é fraca não. Hein? Não tem o pessoal que usava 2 em cima da outra? Não. Acho que o Corinthians fez sim um bom jogo, por ser fora de casa, contra um adversário forte, nessa linha que o Zinho estava dizendo. Eu disse na abertura que fez um jogo melhor do que quando venceu o Bahia. O Bahia finalizou, acho que 17 vezes e o Corinthians 7. Ontem o Corinthians finalizou mais do que o Atlético, mesmo jogando fora. Teve uma finalização a mais, o goleiro do Atlético defendeu mais vezes. Então mostrou consistência. E eu acho assim, com a entrada do Alex Santana, Aí os números que você gosta, presidente. 66-34, ok, mas finalizações ali, 11 do Corinthians e 10 do Galo. Aí tem a ver com a proposta de jogo, né? A posse de bola tem a ver com a proposta. 7 do Corinthians e 4 deles. Quer dizer, então não fez um jogo ruim. Ações na área rival, 18-11. Então não dá para falar que fez jogo ruim. Um empate seria um resultado bem natural. Perdeu. Engraçado, porque assim, um empate seria um resultado natural. Eu acho que se o Corinthians tivesse vencido, não seria um absurdo. Não, esses números mostram que não, Olha lá, ações na área rival 18-11. Não seria um absurdo, seria um grande trunfo. Agora é um time mais físico do que era com o Antônio.
Sim. O time parece que ganhou um pouco mais de até pelo de meio vontade campo, de né? Vocês brigar. repararam que ele coloca ali o Ranieri, que muitas vezes entra para fazer o terceiro zagueiro durante o jogo, com outros Alex Santana, dois homens Rian, que marcam. O Ele Rian. mantém o Rian no time. Porque o Rian corre tem. para todo mundo. É. Todo mundo quer o Rian jogando. Se perguntar pro time do Corinthians, todos querem. Eu quero fazer um elogio, se a senhora me permitir, Faça. ao Yuri Alberto. Eu acho que é difícil eu elogiar o Yuri Alberto, mas eu vou elogiar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto pode ter perdido 2, 3 gols, porque ele saiu 3 vezes na cara do gol. Mas ele não se recusou a correr, a suar, a ter determinação, a brigar pela posse de bola. Pode não ter feito a melhor opção na hora da finalização. E esse momento vai melhorar, ele vai evoluir nesse quesito. Mas ele se empenhou. E aqui vai o meu elogio ao Yuri Alberto, porque a torcida do Corinthians, para criticar o Yuri Alberto, já pega aquela raquete e sai dando raquetada para tudo quanto é lado. Mas não reclama sobre isso não, Pascoal. Desculpa. Oi? Desculpa, mas a torcida do Corinthians não reclama sobre isso, de empenho, de Não, vontade. de empenho não. Nunca. De empenho não. O que se reclama? Nunca. A torcida do Corinthians reclama que, Então. Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto não faz gol, porque o Yuri Alberto não sei o quê, porque ele nunca tá no lugar certo, a bola passa e ele não tá. Poxa, ontem ele se dedicou. Ontem ele foi buscar a bola lá atrás e veio em cima dos caras. Ele foi lá, foi um valente. E eu quero elogiar o Yuri Alberto. Porque senão a torcida do Corinthians pensa que... Tem gente no Corinthians que acha que precisa contratar outro centroavante. Né? Não, ele é o artilheiro do time, etc. Mas esse aspecto que você levantou é o que o Zinho está dizendo. Nunca Falta houve reclamação. pontaria, não vontade, né? Não, ele corre, vai, dá carrinho, faz, acontece. Ele se entrega sempre. Só que, assim, se olhar o percentual de vezes que ele sai na cara do goleiro e não consegue fazer um gol como um centroavante de qualidade, que ele também é o que pega. Ele vai e faz o gol mais difícil no escanteio. Mas 30 segundos antes, o torcedor tinha xingado ele porque ele sai na... Ok, o goleiro saiu bem, era meio na diagonal, mas ali é gol que vários centroavantes dão um toquezinho por cima e acaba com a história. Aí, 30 segundos depois, ele consegue. Pra você ter uma ideia, ele está até caminhando, apesar de todas as reclamações, ele não é mesmo uma unanimidade, ele já está caminhando para ter um ano bastante goleador. Nós estamos na metade do ano, ele tem 16 gols, para você aí em casa comparar. Ele tem 16 gols em 37 jogos. O Pedro tem 30 em 40. Então você vê a fase iluminada do Pedro. Né? O Yuri está querendo caminhar para um gol a cada 2 jogos. Sim. Tá querendo Sim, caminhar. O Pedro, 2 a cada 3 jogos. O do Pedro é muito bom. 30 gols em 40 jogos. Mas aí a comparação ela fica até É o Pedro desleal, que tá né? bem demais ou o Yuri que tá mal? Eu acho que o Zinho, Yuri fica tá bem até também. desleal, né? Porque o Pedro tá iluminado. O Pedro está muito iluminado, Zinho. Os números tá- do Yuri essa- não fora são da ruins, curva. não. Os números não são ruins. Em que pese ele já ter tido são, a não. oportunidade de estar com uns 20 e poucos gols e está com 16. O Yuri Alberto era para ter 35 gols nessa temporada. Não, aí não. Se ele fizesse todos que ele perdeu, sim. desde o Campeonato Paulista, ele tinha feito mais 18. É agora que apareceu um garro, agora que o Coronado entra lá para botar uma bola, que assim, as bolas que ele recebe, mas eu concordo com você, os 4 ou 5 gols aí a mais ele podia ter com facilidade. Ó, deixa eu falar do lado do Galo, que foi quem venceu esse jogo também. Foram 2 gols de pênaltizinho, mas a gente tá falando de artilheiro, de atacante. Do outro lado também tem o Hulk, né? Que não à toa tá na seleção da rodada do campeonato. O Milito chegou, parecia que eram feitos um para o outro, Atlético e Milito. Aí tem uma queda brusca e agora uma reorganizaçãozinho desse time. Talvez ainda não esteja no máximo do que pode render, mas assim como o Corinthians, também é um time em evolução, se a gente for avaliar, né? Sim, mas com muito mais recursos. O Atlético tem muito mais peças. Só você falar da dupla de ataque, Paulinho e Hulk, dos grandes, dos favoritos aí a título. Até, se bobear, melhor do que quem está brigando por título aí. Você imagina o Hulk e Paulinho no time do Palmeiras. Nossa. Hulk e Paulinho no time do Botafogo. No Flamengo a briga é boa, porque aí o Cebolinha com o Pedro. Mas assim, falar do Atlético. Pena que a recuperação acho que é tardia para sonhar com título. Tinha elenco, tem elenco. Eu colocava o Atlético até
ou na mesma faixa ali, ou um pouco a mais do que o Botafogo na disputa por título, quando começou o campeonato. O Botafogo vinha da decepção do ano anterior, não sabia como é que ia ser essa recuperação, então eu colocava assim, Flamengo e Palmeiras sempre, e um Atlético Mineiro pelo elenco que tem, sempre coloquei como favorito a título, a buscar a parte de cima mesmo na tabela. Eu acho que essa recuperação ela é importante para o Atlético sonhar para esse G4 do Mauro Naves, do presidente, que vai virar G8, né? Porque todo mundo tem condições de chegar no G4. Acho que o Atlético ainda pode brigar, sim, pela vaga na Libertadores. Um pouco mais distante, mas tem elenco, tem time para isso. E nas Copas, ele entra para brigar por título. Exatamente. Eu acho que esse reforço para as Copas, né? Pega o CRB agora, um time que o CRB já andou fazendo um estrago aí em edições anteriores. Acho que, inclusive, contra o Atlético. A gente pode ver aí, acho que uma vez lá... Contra o Palmeiras, com certeza. Contra o Palmeiras, enfim. Mas é óbvio que o Atlético que eu me lembro agora... é o mais recente, acho que é do Palmeiras, né? Mas tinha um técnico estrangeiro lá que com o Atlético perdeu. Mas, enfim, vamos lembrar. Pode ser o CSA, talvez... Mas acontece o seguinte, agora o Atlético está nessa ascensão, isso fortalece muito o time para as Copas, acho que passa agora pelo CRB, e aí, seja o que quiser, sorteio de novo, né, na próxima fase. De novo. Não sabe a gente não sabe quem vai Mas pegar é o quem. último, né? É o último sorteio para as quartas de final, depois já vem com o chaveamento de semifinal. Eu tô com umzinho, pro brasileiro ficou um pouco longe, a não ser que tenham 8 vagas de Libertadores, né, pro título ficou longe. Para a Libertadores, depende de quantas vagas, né? A gente às vezes termina com 6, com 7, com 8, sei lá o quê. Depende de quem ganha Copa do Brasil e abre vaga e etc. E para título a distância ficou longa. Mas com o elenco que tem para as Copas aí, fortíssimo candidato. Acho baita time do Fortíssimo candidato. O Atlético, baita time. Aqui os desfalques para as competições internacionais, né? A Copa América... Os desfalques do departamento médico, as contratações que foram feitas e só puderam atuar depois, né? Sim. Então, eu acho que tudo isso teve um impacto para o Atlético, mas agora o time vai se acertando. É um baita time. Time que tem muito a mostrar ainda. Eu achei ontem, no jogo do Atlético contra o Corinthians, as duas entradas do Lianco um pouco fora do tom do Lianco, entendeu? O Lianco é um jogador duro? É um jogador duro. Ele marca firme, mas não estabanado. Estabanado é outra coisa, né? Ontem passou do tom do Lianco. Né? O Lianco posicionado, o Lianco forte na marcação e tal, interessa para o Atlético. Porque esse estabanado não é legal. Não é legal. Acaba desfalcando o time em jornadas importantes, em competições importantes, como é o Campeonato Brasileiro. Mas o time do Atlético é muito bom, gente. Não, e daqui a próxima rodada não, né? O Atlético pega, acho que o Criciúma fora de casa, mas depois, Cruzeiro e Atlético, com os dois muito bem. Que clássico. E no Mineirão é esse, né? Esse é porque é mando do Cruzeiro, mando do Cruzeiro. A gente, no debate sobre o mês de agosto, mencionou que a janela está aberta, ou seja, está acontecendo tudo isso com janela aberta, e a gente traz informações sobre o mercado do Corinthians, porque o Corinthians quer se reforçar, foca na questão do ataque e prepara uma oferta de 57 milhões de reais ao Al Hilal da Arábia Saudita por Michael, ex-nome do Flamengo, do Goiás. Michael tem pré-acordo estabelecido com a direção do Al Hilal para ser vendido neste mercado de transferências, mas desde que o clube árabe receba algum tipo de compensação financeira. A verba para a proposta virá da Esportes da Sorte, a nova patrocinadora master do Corinthians, anunciada na última semana, que destinou o valor para a contratação de reforços. A direção do Corinthians prometeu à comissão técnica de Ramon Dias a chegada de um grande atacante. Na avaliação do argentino, esta era a única lacuna existente no elenco para a sequência da temporada. Michael, Gustavo Zupac. Michael é muito bom jogador. A gente tem só uma tela, desculpa, Zupac. Vamos colocar a tela para, enquanto a gente está vendo esses melhores momentos aí do Michael no Al Hilal, para mostrar os números da última temporada. 52 jogos, 47 como titular, 11 gols, 9 assistências, 203 minutos para participar de gols. Eu acho o Michael muito bom jogador, é um atleta sempre cobiçado nas janelas, né? Embora não seja fácil tirar um jogador que chegou tão valorizado ao Al Hilal, que é um time poderosíssimo
o mais popular, né, dentro do futebol árabe. O próprio Corinthians já tentou o Michael com essa gestão em outros momentos. Então, assim, do ponto de vista técnico, do que ele agregaria para o elenco do Corinthians, ele teria potencial para ser um dos principais jogadores do time se ele jogar o que ele sabe jogar. O Corinthians não tem um jogador como o Michael estabelecido. O Wesley, em termos de característica, é o que mais se assemelha, mas o Wesley não é um jogador estabelecido. O Wesley é um menino, muito irregular, embora talentoso. O Michael é um jogador mais estabelecido. A minha grande preocupação em relação a essa eventual contratação é o lado financeiro. Mas é o dinheiro que vem da patrocinadora. Isso nunca é tão exato assim. Porque a minha dúvida, assim, o Corinthians é um clube altamente endividado, né? Todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade. E o Corinthians vem, embora com muitos problemas, né, nas últimas gestões, ou na última gestão especificamente, mas existia ali uma preocupação de tentar não fazer a dívida subir mais do que subia anteriormente. Eu estou curioso para ver o próximo balanço do Corinthians. Qual vai ser o salto que a dívida do Corinthians vai dar com o tanto de jogador que o Corinthians contratou. Porque o Corinthians contratou muitos jogadores comprando direitos na janela do começo do ano e na janela deste ano também. O Michael seria um valor alto, mesmo que esteja envolvido algum valor da patrocinadora. Então eu estou curioso para ver se o Corinthians contratar um jogador da volúpia financeira do Michael, que tipo de impacto isso vai ter no fim do ano, no balanço a ser divulgado. Mas tecnicamente é um grande jogador, eu acho que é um cara que ajudaria muito a resolver problemas vários que o Corinthians tem, especialmente no setor ofensivo. André, eu também quero te ouvir sobre esse tema para você armatar, e eu tenho essa curiosidade do Zupac, mas agora tanto o Corinthians como o patrocinadora precisarão até fazer esse tipo de movimento, porque na coletiva isso me chamou a atenção, eles verbalizaram esse valor ainda quebrado, né? 57 milhões. Então agora virou promessa. Sim. Então são essas duas coisas. É uma promessa de trazer um grande nome. Eu te pergunto se seria o Michael, na sua opinião, um cara para fazer esse impacto no Corinthians, no entendimento de... Eu achei muito específico, é raro você ver, porque geralmente eles falam um valor X, não, eles falam 57 milhões e aparentemente é na especulação para o Michael. E depois de tanta coisa ao longo desse ano que foi dita pela diretoria do Corinthians e não cumprida, se essa que foi dita não for cumprida, como tem sido o padrão, vai ficar ainda mais feio, vai ficar ainda pior. O Corinthians está tratando de finalmente ter conseguido um patrocínio master, né, o chamado patrocínio principal da sua camisa. Desde o imbróglio da Vaidbet não tem esse ativo que é fundamental para todo clube que se preza. Um clube do tamanho do Corinthians não pode passar uma hora sem um patrocínio master. E o Corinthians tem todo esse tempo na busca de uma nova marca para estampar no seu uniforme com um valor que esteja de acordo com o tamanho do Corinthians, o potencial da sua clientela, entre aspas, é a maior torcida do principal mercado consumidor brasileiro. Então, eu vejo muita gente em rede social, meio que festejando. É claro que é uma boa notícia, mas eu repito, não dá para entender um clube como o Corinthians meia hora sem um patrocinador master. Não tem muito cabimento. E agora que foi, de maneira absolutamente pública, divulgado que tem um valor determinado para investimento em contratação, essa contratação precisa ser feita. Eu compartilho da preocupação do Gustavo. A dívida deve estar aumentando mesmo. A diretoria vai ter que explicar isso ao final do ano, depois ao final do ano que vem, ao final da sua gestão. Mas essa contratação precisa ser feita. E se com esse dinheiro o Corinthians conseguir contratar o Michael, eu acho que é um bom emprego de um dinheiro que talvez fosse melhor utilizado para outras coisas, como se trata de um clube endividado, mas de acordo com a palavra do treinador que assina essa contratação, é o movimento certo a ser feito. Vamos seguir o Sport Center, tem muita coisa pra gente ainda falar nesta segunda-feira, reta final. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos vídeos. Tchau, tchau!